ó. Acabou? Sequei meu cabelo. Olha, irmão. Você tá achando que esse demônio apareceu mais? 2 minutos sumiu. Essas mulheres esquisitas que conversam com a gente alisando, passando a mão, agarrando a gente. Tá repreendido, gente. Que é isso? Pelo amor de Deus, vem não. Hein, amada, querida, e agarra e passa a mão na agenda, ô meu pai, pare! Me erra, hein? Me erra. Agora aprendeu o tintim lá? Boa noite. Boa noite. Cadê o professor Tenon? Abandonou a gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Paz, povo meu. Paz, pastor. Paz para todos. Amém. Amém. Vamos começar, né? Nosso pessoal aí vai chegando devagarzinho. A gente vai começando. A hora do outra turma se esticou um pouquinho aí, a gente... Boa noite, pouco já. Boa noite. Paz. Boa noite, Deus. Angelina. Todo mundo aí. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Todo mundo aí conseguiu enviar lá o vídeo? Ou o link, alguma coisa assim? Foi, né? Dos presentes aqui, todo mundo, né? Tá bom. O meu eu enviei. O senhor já deu um joinha lá. Tá. Não, tudo bem. O meu está aqui ainda para
Daqui a pouco eu mandar. Eu mandei no Telegram lá, mestre. Telegram? Tá. Esse chegou lá. Deixa eu ver aqui. Mas o vídeo tá aí mesmo. O vídeo também aparece aqui com interrogação para mim. Tá. Apareceu aqui. Ok, Roberto também, André, ok. Tá, ok. É porque alguns que conseguiram lá no Classroom só deixar o link também serve, porque aí eu clico no link lá e o link me leva para onde está o vídeo. Também, tá? Mas tá tranquilo, depois eu vejo tudo direitinho aí. Vamos orar, meu povo, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de aprendermos mais de Ti. E nós temos nessa caminhada, nesse semestre, aprendido um pouco mais sobre a arte da pregação, ao mesmo tempo, como ser porta-vozes do Senhor, profetas do Senhor, proclamadores da palavra do Senhor, bocas do Senhor, por onde quer que estejamos e passamos, para a glória do Teu nome. Nessa última aula desse semestre, eu te peço que abra-nos a mente mais um pouco, o coração, o entendimento, para que possamos continuar a crescer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, meu povo. Então, a gente já mandou o material para vocês e a gente vai completar aí a partir do ponto que nós paramos e eu quero ressaltar algumas coisas importantes aí com vocês. Então, vamos lá. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai adicionando aqui. Deixa eu só, para questão didática, fazer uma repassagem aqui com vocês de onde a gente parou. Tá? De onde a gente parou, basicamente, deixa eu só repassando, o que a gente está falando com vocês nessas nossas duas últimas aulas a respeito do que nós chamamos de a importância, né, da pregação expositiva e, ao mesmo tempo, a gente começou a falar sobre nessa importância da pregação expositiva, aquilo que o Mark Dever, né, que é um pastor também, um autor de livros já a respeito de pregação expositiva, ele começou a falar sobre os expositores, que ele denomina de impostores. E, basicamente, ele definiu em 3 grupos, que são aqueles pregadores, expositores, que eles têm a dificuldade, eles falham na hora de enxergar o texto. Foi o que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver o segundo grupo, que são aqueles que têm a dificuldade de enxergar a congregação. E veremos também no final, que são só 2 tipos de expositores e impostores, que são aqueles que têm a dificuldade de ver o Senhor, de ver Deus, de ver aquele em nome de quem estão pregando. Então, só uma passagem rápida para a gente não se perder no caminho. Então, 5 dos pregadores chamados impostores, a palavra impostor, só lembrando, tá? Significa aquele expositor que, na verdade, ele não está fazendo a verdadeira exposição do texto bíblico. Há muito disso também. Muita gente que entende-se expositor, há muito sermão entendido como um sermão expositivo, mas, na verdade, se comete-se alguns desses 12 erros aqui, porque o total são 12, na verdade, essa mensagem ela não está sendo verdadeiramente uma exposição de um texto bíblico. Okay? Ela não está sendo uma pregação expositiva e o pregador não está sendo um verdadeiro pregador expositivo. Então, são alguns pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, a gente falou do sermão infundado, que é aquele texto que é muito mal entendido. Não é? A gente falou sobre o pregador, que diz coisas que parecem ser verdadeiras, mas ela não tem a ver com o texto e o texto não foi especificamente bem estudado, bem elaborado. Segunda coisa que a gente viu foi sobre o sermão trampolim. O sermão trampolim também, no próprio pregação expositiva, isso pode acontecer. O camarada lê o texto bíblico e esquece do texto, né? Ele ignora o texto, ele vai para uma outra questão, uma questão secundária. Isso acontece muito no texto expositivo, tá? A gente falou disso.
inclusive naquelas mensagens que são secundárias dentro de um texto, tá? E aí eu dei exemplo aqui, por exemplo, dos textos de parábolas, que são aquelas parábolas onde o assunto principal é X, mas o camarada pega lá assuntos secundários e ele acaba fazendo com que todo o texto é como se estivesse falando apenas desse assunto secundário. Então, o sermão é chamado de trampolim. O terceiro sermão que a gente falou é o chamado sermão doutrinário, onde a riqueza do texto, muitas vezes, ela é ignorada. Então, o que foi dito aqui? O que nós falamos a respeito disso? A respeito do fato de que todo texto bíblico ele tem uma riqueza, né? Uma riqueza de informação, uma riqueza de ensino, uma riqueza de doutrina, né? Porque a gente usa muito o termo doutrinário, e a gente falou muito disso aqui, tá? Existe o fato de que o texto precisa ser entendido, qual é o gênero literário, foi uma das coisas que a gente colocou muito aqui nesse ponto. Quando eu vou pregar, eu estou pregando num texto histórico, eu estou pregando num texto... Quarto dela, mas o carregador não estava lá não, olha isso aí. Só o áudio. Não está na bolsa, mas... Então, você começa a perceber se o texto ele é apocalíptico, se o texto é histórico, se o texto é profético. Eu preciso saber disso, porque eu sabendo disso, eu vou não ignorar a riqueza do texto, tá? Então, foi isso que a gente falou nesse ponto aqui. E aí, prosseguindo, a gente foi para o quarto ponto, que ainda é uma outra falha que o pregador tem no que tange a enxergar o texto. Aí lembra que nós falamos sobre o sermão atalho. O sermão atalho é quando o texto bíblico é apenas mencionado. É exatamente o contrário do sermão exegético. O sermão exegético é aquele sermão em que o cidadão ele fica fazendo uma exegese muito grande, isso aí a gente vai ver mais à frente, né? O sermão exegético a gente ainda não falou, onde ele fica olhando o texto, ele faz uma minúcia de exposição, parece um verdadeiro comentário bíblico, o sermão do camarada, e ele acaba não enxergando a congregação. E aí ele fica com o texto, mas esquece o povo. O sermão atalho ele é exatamente o oposto. É quando o pregador ele fica muito olhando para a congregação, ele quer impressionar a congregação, ele quer ser o sermão maravilhoso, quer ser aquela palavra maravilhosa. E a gente colocou a última frase aí, que provavelmente esse tipo de pregação, a congregação no final ela vai dizer assim, que sermão maravilhoso, mas não vai poder dizer que passagem da Escritura maravilhosa, porque o pregador ele pode impressionar muito. Isso, inclusive, eu falei para vocês, é algo muito comum hoje, infelizmente, porque você tem hoje grandes oradores, pregadores que são grandes oradores, mas esses grandes oradores, muitas vezes, eles acabam... a gente tem que ter essa preocupação, porque eles podem acabar esquecendo-se do texto. Então, o sermão passa a ser um atalho, ou seja, o texto ele só é lido, mencionado, mas o camarada esquece completamente o texto e ele vai sendo muito orador, muito aplicativo. Isso acontece muito com o sermão temático, também com o sermão textual, mas o expositivo também. E o quinto, que a gente falou também, foi sobre o sermão sem Cristo. É aquele sermão que ele é o sermão interrompido sem o Salvador, né? Ou seja, aquele sermão em que Cristo não é o centro. Muitas vezes é o próprio pregador, muitas vezes é a experiência do pregador, muitas vezes automaticamente também a questão de um assunto do momento que ele queira, né, ressaltar, um assunto que esteja em alta naquele momento, naquela época, naquele tempo, naquele dia, naquela hora, naquele contexto, naquela igreja. Aí é variável, mas não se apresenta a Cristo, tá? Um sermão sem Cristo é um sermão onde Cristo não é o exemplo, Cristo não é o centro, Cristo não é a mensagem principal. Isso é muito importante, tá, gente? Quando eu disse a vocês que o sermão ele não precisa ser um sermão dentro de uma
Ele não precisa ser um sermão dentro de um texto cristológico. Ele não precisa ser um sermão que está falando de soteriologia, de cristologia. Qualquer sermão. A palavra é a palavra de Deus, né? Cristo é a palavra, Cristo é o Logos. Então, se eu estou pregando até em Apocalipse capítulo 13, falando lá das bestas que subiram do mar, Cristo é sempre centro. Deus está sempre sendo a coisa mais importante, né? Vamos dizer assim, a célula máter da mensagem tem que ser Cristo. Então, quando você começa a perceber que está muito mais se pregando filosofia, quando está mais se pregando qualquer outro tipo de ideologia, e Cristo não é o centro, Cristo não é a chave hermenêutica, Cristo não é a ótica, né? Cristo não é a forma como se está enxergando aquele assunto e como se está aplicando aquilo, é um problema com o sermão que está sem Cristo, tá? Isso hoje tem sido um dos problemas muito sérios na maioria dos sermões. E aí a gente parou nesse aqui, ou melhor, no anterior, né? Aqui a gente, a partir do ponto 6, a gente vai falar do sermão que ele está dentro do ponto dos impostores que falam em ver a congregação. Então, veja só. De acordo com Mark Dever, esses 3 erros, eles ainda são cometidos no sermão expositivo. O primeiro são esses 5 que a gente viu, que são a falha que o expositor tem de ver o texto. Ele falha em 5 direções em relação ao texto que vai ser pregado. Então, ele acaba tendo dificuldades de enxergar o texto como deve ser enxergado, ver o texto como deve ser visto, para que esse texto realmente seja um texto expositivo e haja uma mensagem expositiva, ele pregue de verdade. E aí, a partir do ponto 6 aqui, que vocês já devem ter visto, ter lido, e a gente vai até o 10, são 5 exemplos de sermões aqui, que esse autor vai dizer, que eles cometem o outro erro, é o inverso. É o sermão em que o pregador, o expositor, não enxerga a congregação, não enxerga a igreja que está ali ouvindo, em todos os sentidos, tá? O sentido cultural, por exemplo, eu estou no Brasil, então existem alguns contextos que eles são peculiares ao Brasil. Eu estou no Rio de Janeiro, então existem alguns contextos que são peculiares ao Rio de Janeiro. E dentro do Rio de Janeiro eu também preciso saber onde eu estou pregando. Então, se eu estou pregando a uma igreja numa Zona Sul, numa Barra da Tijuca, num Recreio, ou até uma igreja de um porte diferente de uma igreja, por exemplo, dentro de uma comunidade ou de uma igreja na Baixada Fluminense, por exemplo, eu tenho um contexto dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro, mas um contexto de localidade diferente, onde boa parte da membresia daquela igreja elas estão dentro de uma certa classificação social. Ou é gente que provavelmente é aquele trabalhador, aquele que é um diarista, aquele que é o pensionista, aquele que é o aposentado, etc. Ou eu posso estar com um grupo maior numa igreja onde boa parte ali são empresários, são autônomos, são militares, são políticos, enfim, é uma outra classificação. Então, eu preciso também entender isso. Isso tem sido um erro hoje muito grande de pregadores, principalmente os que nós chamamos de pregadores itinerantes, porque os pregadores itinerantes precisam, inclusive, ter muito mais percepção disso do que o pregador da igreja local, porque o pregador da igreja local, no exemplo de pastor local, seja o presidente, seja o auxiliar, não importa, ele normalmente já tem uma ciência, já tem um conhecimento do público que ele tem. Qual é o público desta igreja? Então, ele sabe o público desta igreja. Mas o pregador itinerante, ele normalmente, se ele não tiver esse prévio conhecimento, se ele não tiver uma noção, ele tem que ter a sabedoria de Deus para, no tema que ele for pregar, ele fazer uma aplicação a todas essas esferas sociais. Porque se ele não conhece o seu auditório, ele precisa saber disso. Ele precisa trabalhar dentro dessa questão. Bom, então, vamos lá. Qual o primeiro tipo de sermão que é aquele sermão que não enxerga a congregação? É o chamado sermão exegético. É o texto que fica
de uma forma não aplicável, né? O texto não aplicado. O que significa? Como nós colocamos aqui, ó, se o sermão infundado ele perde totalmente o texto, ele fica só olhando para a congregação, o sermão exegético ele faz exatamente o contrário. Aí, um dos desafios que, inclusive, eu já vi muita gente falar, até alunos também, dizer, pô, pastor, eu tenho uma dificuldade enorme com sermões expositivos e tal. Mas por quê? Não, porque sermão expositivo parece estudo bíblico, sermão expositivo parece leitura de comentário. Por quê? Porque ainda possuem a dificuldade em relação a essas questões, né, de conseguir fazer uma exposição de um texto a ponto de aplicá-lo de uma maneira assim viva, de uma maneira dinâmica e que não fique parecendo uma leitura de comentário ou uma exposição de comentário. Então é isso que nós colocamos aqui. Algumas pregações que alegam ser expositivas, elas são rejeitadas como pregações chatas, como pregações irrelevantes e de forma correta. Por quê? Porque algumas poderiam muito bem ser lidas como se fosse um comentário exegético. Por isso que quando você é um pregador expositivo, eu gosto muito de usar aquela figura de Davi lutando com Golias. Quem se prepara para pregar, para ensinar, para ministrar, ele vai sempre munido com 5 pedrinhas. Tá? Tem que ser 5 pedrinhas no seu alforje. Tá? Mas, talvez, provavelmente, você vai usar uma pedrinha só na sua funda, né? Na sua tiradeira, seria a nossa tiradeira hoje. Mas você sempre tem que estar com as 5 pedrinhas. Ou seja, você sempre estuda mais do que o que você vai ministrar. Você sempre vai ter um conteúdo a mais do que o que você vai ter, talvez até de tempo também, ou de propósito para ministrar. Por que isso? Porque significa que você não sabe o que naquele momento pode vir a acontecer e que exija que você saiba um pouco mais, principalmente se for ensino. Né? Se você está numa escola bíblica, se você está numa sala e está ensinando alguém, ainda mais se é um grupo, se é uma turma, você precisa ter um pouco mais além do que você pretende estar ministrando. Por quê? Porque no caso de ensino, pode ter alguém levantando o dedinho e perguntando alguma coisa do qual você não se preparou para isso. Então, o sermão exegético é um grande perigo na pregação expositiva, porque é quando o cidadão ele fica muito informando a mente, ele fica informando apenas ao intelecto, mas ele não alcança o coração. E não existe uma aplicabilidade para aquilo, porque o camarada ficou exegeticamente exegético, tá? E a coisa ficou complicada, tá bom? Aí a gente vai para o 7º, que a gente não falou especificamente. É o chamado sermão irrelevante. O que é o sermão irrelevante, gente? É o sermão que ele não tem como ser aplicado àquela congregação que você está pregando. O texto é aplicado a uma congregação diferente. O que significa isso aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês que acho que talvez em outra oportunidade já tenham falado. Se você, por exemplo, está pregando para um auditório que esse auditório ele é de profissionais independentes, por exemplo, tá? E todos estão financeiramente saudáveis, você não pode pegar um texto como aquele da viúva que Elias teve que mandar ela fazer o último pão, né, para poder dar de comer para ele e para o seu moço. E também não pode ser o azeite lá de Eliseu com a outra viúva também. E você não pode pregar uma mensagem que a farinha da panela não faltará, porque essa mensagem especificamente ela está fora do contexto. Para quem você está pregando? E você precisa saber para quem você está pregando, em que contexto você está pregando. Então, o sermão irrelevante é o texto que ele não consegue ser aplicado naquela igreja local. Aí o que nós colocamos aí é que muitas pregações promovem orgulho na congregação ao jogar pedras por cima do muro no quintal do vizinho. O que eu quis dizer com isso? É aquela mensagem que o camarada está pregando, mas você tem a sensação de que ele está pregando para outra igreja, não para aquela igreja onde ele está no púlpito. Tá? Então, isso aqui é muito sério. Eu coloquei aqui que é o outro ponto da passagem aplicado somente a descrentes, sugerindo que a palavra não tem nada a dizer à igreja ou é aplicada a problemas que são raramente vistos na congregação. Por exemplo, você de repente pode estar pregando sobre algum assunto que nada tem a ver com aquela congregação. É um assunto bíblico, é um assunto social, é um assunto que acontece com muita gente, mas não é a realidade daquela igreja. Então, se você está pregando
seria mais ou menos também, deixa eu dar outros exemplos aqui. Você, por exemplo, é chamado para ministrar para casais, num evento de casais. Então, quais serão os que estarão lá sentados para te ouvir? Qual o auditório que estará para te ouvir? Casais. Então, qual é o assunto que você tem que trazer? É assunto que está relacionado a casamento, seja lá qual for o tema que tenham te dado. Porque você está direcionando-se àquele grupo de pessoas que ali estão. Mas se você começa a pregar para qualquer outro assunto, de qualquer outro assunto, que nada tem a ver com casamento, nada tem a ver com relacionamento, aquelas pessoas que estão ali estão dizendo assim, gente, essa pessoa aí que está falando para a gente, pastor, pastora, obreiro, obreira, eu acho que ele errou de auditório, porque a mensagem não tem nada a ver com a gente. Então, é isso que está sendo dito aqui nesse tipo de sermão, que é o sermão onde você não enxerga a congregação nesse aspecto, tá? Onde você precisa entender quem é o seu auditório. Os pregadores itinerantes têm essa dificuldade, porque muitas vezes não percebe qual é o seu auditório, não procura saber e nem tem a sabedoria. Eu, por exemplo, já tive a dificuldade de conseguir saber o auditório para o qual eu iria pregar, porque eu fui convidado a pregar numa igreja, mas não sabia quantos dali eram da igreja, quantos ali eram cristãos, quantos não eram cristãos, quantos que eram de religião X, Y, Z. Eu não sabia de muita coisa. Então, eu tive que ter sabedoria na aplicação da mensagem para que todos que estivessem ali entendessem assim, está falando comigo. Tá? Essa é a preocupação. Quando você está pregando, você precisa entender que todos, pelo menos na maioria, tá? A gente nunca é 100%, ok? Mas você precisa entender assim, todos os que estão aqui na sua maioria precisam entender. Essa mensagem está falando comigo, ok? E quando se trata de um auditório específico, ou seja, você está indo falar para casais, você está indo falar para a juventude, você está indo falar para mulheres, você está indo falar para obreiros, você está indo falar só para líderes, você está indo falar, seja lá qual for a classificação, está indo falar para empresários, por exemplo. Tem muitas igrejas aí que tem reuniões, né? Está indo falar só para homens. Então, você tem uma classificação de auditório. Então, você já vai direcionado a falar para essa classificação de auditório. Senão, você comete esse erro aqui de você estar pregando um assunto que nada tem a ver com aquele grupo pelo qual você está falando, ok? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá. Próximo ponto aí é o sermão 8. Isso aqui, gente, é muito sério. Deixa eu ler aqui o texto que nós colocamos. Olha só, é fácil para o pregador pensar meramente sobre como a passagem se aplica a ele mesmo e então pregar a congregação como se a congregação estivesse exatamente na mesma situação que o pregador. Olha só, isso aqui é um outro probleminha que a gente tem com pregadores. Isso não é só com pregador expositivo, não. Esse autor, né, Mark Dave, ele denomina de sermão privado. Por que ele denomina de sermão privado? Porque o pregador está falando para ele. É aquele pregador que leva para o púlpito uma causa dele, um problema dele, uma situação dele. E ele prega sobre isso. É como se ele está pregando só para ele. Percebam só a sutileza disso. Eu, quando prego, eu prego uma mensagem onde eu caibo nela, tá? Eu caibo nela, tá? Eu estou dentro dela. Eu tenho que estar dentro dessa mensagem. Eu não posso pregar para você como se a mensagem ela fosse só para você e eu estou fora dela. Tá? Ou seja, eu não posso apenas dizer o você, o tu. Eu tenho que usar o nós. Tá? Eu não tenho que usar o tu ou você. Eu tenho que usar ou eles. Tá? Eu tenho que usar o nós. Ok? Mas eu não posso fazer com que o tema pelo qual eu estou pregando ele seja um tema que só tem a ver comigo. É uma situação que me inquieta. E normalmente situações, às vezes, de relacionamento, situações psicológicas. Você, às vezes, percebe que aquele pregador, às vezes, ele está muito mais desabafando-se, às vezes, ele está muito mais botando para fora algum tipo de sentimento, e você dá para perceber que ele não está pregando, ele não está trazendo uma exposição de um texto bíblico, na verdade, para nós. Ele está falando dele, ele está tendo ele como centro da situação. Aí é o chamado sermão privado. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que eu dando uma lida de novo aqui, isso me veio à mente. Deixa uma frase que eu queria que você prestasse atenção.
quando um pregador, isso é muito sério, tá? Quando um pregador ele fica constantemente sobre um tema só, parece que já faz tempo que ele está pregando só numa direção, num tema só, num tema só, num tema só, num tema só, e parece que ele não consegue falar de outro tema. Normalmente, ele está pregando sobre questões pessoais. Ele está pregando sobre coisas que estão ainda sendo muito viscerais na sua vida, na sua existencialidade, no seu dia a dia, e ele parece que não consegue enxergar outra coisa. Não interessa o texto. Ele, de repente, começa falando de grande tribulação, daqui a pouco ele já escorregou, está no mesmo tema. Daqui a pouco ele está falando da volta de Cristo, ele escorregou, está no mesmo tema. Ele está falando de casamento, escorregou, ele está no mesmo tema. E isso é muito sério. Deixa eu dar um exemplo aqui. Muito tempo atrás, vocês todos já ouviram falar e conheceram o chamado pregador Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um grande pregador, não tão assim no sentido de extensão de ministério como o Billy Graham, mas foi um grande pregador, esteve no Brasil algumas vezes, ou pelo menos acho que umas duas. Mas teve um tempo do ministério de Jimmy Swaggart que ele sempre tinha que tocar no assunto da infidelidade conjugal. Ele sempre tinha que tratar do assunto de adultério. Por mais evangelístico que fosse a mensagem dele, mas, por exemplo, é como se ele pegasse as figuras da linguagem de Malaquias, por exemplo, onde Deus está falando que é o Deus de divórcio e tal, aquela figura de Oséias, né, para falar da nossa infidelidade para com Deus, mas o assunto, até quando estava numa aplicação espiritual, ainda estava batendo muito em cima de infidelidade. E isso acaba se revelando depois, quando descobre-se, né, o pecado, enfim, aquela situação toda, a história que a gente conhece muito bem. Então, eu estou pegando um exemplo de um grande pregador que eu gostava de ouvir também, e que infelizmente cometeu, né, um erro, depois se recobrou e tal, prosseguiu, nunca mais voltou a ser aquele ministério como antes, mas não estou falando aqui do erro, da condenação, nada disso, estou apenas dizendo que muitas vezes, quando um pregador ele parece não conseguir falar de outro assunto e o sermão dele passa a ser constantemente um sermão privado, que é um sermão que está falando dele, do problema dele, está pregando para ele, está desabafando coisas dele e nada tem a ver com congregação, a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado com isso, porque provavelmente aquele pregador ele está com algum problema não resolvido e aí toda a mensagem dele ela vai para essa direção. O que eu queria chamar a sua atenção em relação a isso do sermão privado? É quando você precisa prestar muita atenção no fato de que qualquer um de nós pode cair nisso, tá? Principalmente, vamos assim chamar, pastores que estão ali tendo que lidar com todas as pessoas daquela congregação, tendo que lidar com todos os irmãos, e isso muitas vezes é um problema, porque, por exemplo, você pode estar atravessando um momento difícil na própria liderança, né, com a igreja local. E isso acontece com qualquer pastor, em qualquer lugar. Uns mais, outros menos, coisas bem tranquilas, outras mais profundas. E a gente tem que tomar todo o cuidado para a gente não fazer do púlpito o nosso sermão privado. Porque nesse sermão privado é onde a gente acaba falando daquilo que está nos incomodando, daquilo que tem a ver com o meu problema. Aí olha o que nós colocamos. Quais são as implicações do texto para os adolescentes e as mulheres solteiras? Aqui eu estou dando exemplos de como você deixar de pregar um sermão privado, porque você precisa prestar atenção no seu auditório, você precisa prestar atenção de que existe uma congregação te ouvindo, não importa se é a igreja que você congrega, se é uma outra igreja. Então, eu estou dando exemplos aqui, adolescentes, mulheres solteiras, mulheres dos seus 40 anos, que provavelmente tenha lá uma dinâmica em relação ao novo casamento, gente imigrante, desempregado, visitante, ateu, muçulmano, enfim, o motorista de ônibus, né? O que trabalha no escritório, o que é estudante, o que mora em casa ainda com a mamãe, mesmo que já tenha lá seus 40 anos, não sei. Você, quando prega, você não pode ser desse sermão privado. Isso, irmãos, é algo muito preocupante, porque a gente tem visto muito isso, inclusive com pastores,
que não consegue distinguir. E muitas vezes o sermão privado, ele fica sendo aquele sermão até das indiretas. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fica aquele sermão das indiretas, aquele sermão onde o cara fica do tipo assim, ao invés dele chamar a pessoa, se for uma questão de relacionamento, o ideal é chamar aquela pessoa, conversa com aquela pessoa, tenta acertar, se tenta, né? Enfim. Mas o cidadão não tem essa garra. Aí o que ele faz? Ele aproveita-se desse momento da pregação, ou ele acaba não conseguindo se libertar daquilo, que aquilo ainda está não resolvido dentro da sua alma, do seu coração, e automaticamente ele vai jogar as indiretas, né? Aí fica uma pregação que você percebe que ela não é a exposição do texto, ela está se tornando uma indireta. É o cidadão que acaba dizendo em pregação o que ele deveria dizer ou fazer tete a tete, em reunião, em qualquer outra situação, menos no púlpito. Então, é muito importante isso. Eu sempre oriento, no caso, que isso é muito comum de acontecer com um pastor, com um obreiro, com um líder, o que eu sempre ensino, seja qual for o obreiro, seja qual for o pastor, que esteja que me dê essa liberdade, essa oportunidade, ou que esteja trabalhando comigo, é o seguinte: gabinetes existem para isso, não é? A oportunidade de você, quando a Bíblia diz que eu tenho alguma coisa para resolver contigo, no tete a tete. Lucas 17 vai dizer isso, é no tete a tete. Tete a tete o fulano, vem cá, podemos conversar? Tem alguma coisa que a gente precisa melhorar aqui? Tem alguma coisa que eu não entendi? Sempre se resolver de outra forma. Púlpito é lugar de exposição da palavra. Não é o lugar da política, como não é também o lugar dos meus negócios, como também não é lugar das minhas lamúrias. Eu não posso fazer da minha pregação um momento de eu desabafar. Então, tem que se tomar muito cuidado. Eu também sempre aconselho o seguinte: se você naquele dia pode estar com a inspiração, se naquele dia você pode estar com um texto maravilhoso, pregou, a mensagem está na ponta da língua, mas se emocionalmente você não está em condição de assomar um púlpito e pregar de modo a não transmitir mais do seu problema, do que você está passando, do que da mensagem, é melhor que você deixe passar, deixe a bola passar, deixe a vez passar. Pregue no dia que você esteja psicológica e sentimentalmente ou emocionalmente bem, para que você também não tenha essa dificuldade, tá? E aí o que eu coloquei? Que esse sermão impede a congregação de enxergar como vai aplicar essa palavra em cada aspecto da sua vida. Como é que vai comunicar aqueles cujas vidas são muito diferentes da própria do pregador. Então, a congregação ela fica automaticamente sem conseguir aplicar a mensagem, não tem como entrar nessa questão, porque você está falando de uma coisa que tem a ver com você, não tem a ver com mais ninguém, só tem a ver com você. Ou seja, o problema é seu, o problema não é meu, o problema não é nosso, o problema é seu. Aí fica lá a gente meio que vendido na história enquanto você está pregando. O 9º ponto aí fala do sermão hipócrita. Deixa eu dar uma dica aqui. Nunca aplique os verbos na primeira pessoa do singular ou na segunda pessoa do singular, né? O tu ou o você, né? Depende. Porque normalmente quando você começa a pregar dizendo porque você tem, ou se converta, tome posição, ame o próximo, o ideal é amemos o próximo, tomemos posição, vigiemos, porque o Senhor está voltando. Sempre conjugue os verbos na primeira pessoa do plural, que é o nós. Conjugue assim, você está junto. Porque quando a gente começa a pregar fazendo essas afirmativas, onde a conjugação nunca é o nós, nunca é a primeira pessoa do plural, fica parecendo que você é alguém que está num nível superior àquele grupo para o qual você está pregando. Ainda mais se o tema for perdão, for amor, for generosidade, for vigilância, for santidade, não é? Esse tipo de mensagem são mensagens que o nós tem que estar presente sempre. É nós.
né? Como diz o carioquês, é nós na fita, né? É nós. Porque senão fica parecendo que você está apontando uma congregação, apontando para a turma, como se você está fora dela. E isso é muito preocupante, tá? Então, ele é chamado pelo Mark Dever de sermão hipócrita, porque o texto é aplicado a todos menos ao pregador. Ou seja, o pregador está aplicando a todo mundo. Porque quantos crentes que ficam assim, porque quantos líderes tal, né? E aí ele vai sempre direcionando como se ele não está no grupo, como se ele também não está de alguma forma se incluindo. Então, por mais duro que seja o sermão, e por mais que você não esteja de fato incluído naquela situação, tá? Mas você tem que falar para nós. Por que para nós? Porque a mensagem ela se aplica a você de modo preventivo. Se não é corretivo, ele é preventivo. Então, você tem que estar incluído na mensagem. Não tem jeito, tá bom? Então, o sermão hipócrita é esse erro de você fazer o inverso. Aqui o que eu coloquei foi o seguinte, ó, o erro oposto do sermão privado. Sermão privado é o cara que está falando dele, esquece a congregação. O sermão hipócrita, o cara fala para a congregação, mas esquece dele. O erro oposto do sermão privado é o sermão no qual o pregador é visto como aquele que ensina, mas não é um modelo do que significa estar sob a palavra. Ou seja, ele está falando para os outros têm que estar atento àquilo ali, mas ele não. Então, parece que, ainda mais quando são mensagens exortativas, quando são mensagens na qual você quer que a pessoa esteja atenta àquela palavra, né? E a gente precisa estar um pouco atentos a essa questão aí. Esse ponto 10 aqui, eu quero chamar a sua atenção para 2 textos bíblicos e um até bem conhecido de nós, que é um exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Então, quem puder aí, me acompanhe, Atos 16, verso 31. O que é o sermão desajustado? De acordo com Mark Davis, o sermão desajustado é aquele ponto da passagem que é aplicado à congregação, mas de uma forma diferente, tá? Aquela passagem que ela é mal aplicada à congregação. E nós temos muito isso na pregação temática, tá? A pregação temática ela tem um problema muito sério. A pregação temática ela trabalha muito com essa questão do cidadão que vai pregando, né, a partir de um tema, e ele vai pegando versículos, né, como nós já falamos para vocês, vai pegando versículo, pega versículo para cá, versículo para lá, e muitas vezes aquele versículo, ele, na verdade, não está dizendo aquilo que o pregador temático quer dizer, ou quer que ele diga, né? Aí você tem muitos textos fora do contexto. A gente poderia usar alguns versos aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aqueles versículos que normalmente muitas igrejas nos seus congressos, nas suas aulas, enfim, também de escola bíblica também muitas vezes, ou de palestras, às vezes utiliza aquele tema, que bota lá, baseado em algum versículo. E aí você vai ver o versículo não está dizendo aquilo. Um a outro ajudou, seu companheiro disse esforça-te, diga o fraco, eu sou forte, vai por aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São textos que a gente precisa entendê-los à luz do contexto. Só que o sermão expositivo, ele também tem menos erro para isso, menos chances de cair nesse erro, mas ele pode cair no erro de você fazer uma aplicação errada, uma má aplicação daquele texto para aquela congregação. Deixa eu pegar um texto bem conhecidíssimo, depois a gente vai ver mais uns 2 aqui. Olha só o que Atos 16, verso 31 vai dizer. Só o versículo 31. E eles disseram, tá? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, o que eu já ouvi, você também já ouviu desse texto, que muita gente já pregou.
Inclusive, já vi gente até, de alguma forma, fazendo uma exposição desse momento em que Paulo está na prisão em Filipos e, automaticamente, o que esse versículo estaria dizendo. A maioria de vocês, de nós, já ouviu que esse texto está dizendo o quê? Uma vez, eu crendo, eu tendo fé, minha família será salva. Bom, olha só, que questão, deixa eu primeiro falar da questão teológica. Qual é a questão teológica que fica aqui? A Bíblia, em todo o tempo, ela diz que a fé é de caráter individual. A fé é de caráter pessoal. Não há nenhum lugar nas Escrituras que diga que exista uma fé que ela seja de caráter coletivo. Não, a fé é a fé comunitária. Fé comunitária em que sentido? A minha fé não é para eu vivê-la isoladamente. Eu vivo numa comunidade, ok? Tá? Porque essa fé é prática. Mas quando se está falando da fé para a salvação, ou seja, a minha fé não traz no bojo família, amigos, etc. Eu não posso crer pelo outro. A Bíblia me diz que a fé ela é pessoal. Eu posso ser um grande instrumento de Deus para que a fé se desperte na vida do outro. Isso começando pela família. Então, a primeira questão teológica que a gente precisa aqui ver, que se quebra aqui, é se eu entender que a fé de ela é coletiva. Ou seja, uma vez o cara crendo, a família está salva porque ele é o patriarca. Tá? Quebra isso aqui, porque a teologia bíblica não nos deixa entender isso. Segundo erro aqui, teológico. Eu também não posso crer que uma vez eu crendo que toda a família vai ser convertida, toda a família vai ser convertida, porque eu creio. Esse é um outro erro. Porque aí, normalmente, na maioria das vezes, é esse segundo erro que se queima muito, que se comete muito. Aí você encontra muitos pais, como eu já cansei de atender gente assim, muitos pais, todos, os pais, avós, responsáveis por pessoas, patriarcas de família, que ficaram em verdadeira depressão, verdadeira crise de fé. Porque o que ele ouviu toda a vida, ele ouviu esse versículo, dizendo que se ele cresce na salvação da família, todo mundo também iria crer, iria se converter. E aí, quando aquela pessoa viu alguém ou partir para a eternidade, ou viu alguém, depois de tantos anos de oração, de monte de jejum, em favor daquela criatura, aquela criatura não se converteu, a pessoa ficou em crise de fé. Então, são duas coisas que a gente, teologicamente, tem que prestar atenção nisso aqui. Primeiro, que a Bíblia não fala de uma fé coletiva. A fé ela é pessoal, a fé ela é individual. Ninguém leva ninguém na aba do chapéu de fé para a salvação. Tá? Ou o sujeito crê ou o sujeito não crê. Por isso que filho de crente não é crente. Tá? Isso aí você já deve ter ouvido muitas vezes. Então, filho de crente não é crente. Se não creu, se não abriu o coração para Deus, não creu, não creu, opa, tem um áudio aí. Tem um áudio aí. Pastor. Ok. Amém. Então você não pode falar de uma fé coletiva, tá? Nesse sentido. Então, automaticamente, a segundo erro que a gente comete muito também, eu não posso entender que a minha fé, ela também vai levar com que toda a minha família vai se converter. Nisso aqui, o que eu vi de gente completamente decepcionada, gente desviada da casa do Senhor, afastada da casa do Senhor por causa disso. Vamos entender o texto? Eu peguei esse texto aqui porque esse aqui talvez até seja o pior de todos os outros nesse sentido de mal aplicado. Olha só, o contexto você tem que ler desde o verso 9. O que está acontecendo nesse texto de Atos 16? Atos 16 está dizendo que Paulo vai na sua segunda viagem missionária, que começa lá nos versos 40 e 41 do capítulo 15, e um dos lugares para onde ele está querendo ir é lá para a Ásia. Tá? Ele quer ir lá para Mícia, ele quer ir para Bitínia, e o Espírito Santo não deixa ele ir para lá. Bom, nessa do Espírito Santo não deixar ele para lá, ele vai para Macedônia, tá? Vai para Troade. E em Troade, o Senhor, Troade ou Troia, tá, gente? É tanto Troia, Troade, Troia, Troade, é a mesma cidade, tá?
E aí Deus dá um sonho para ele. Ele tem um sonho onde um macedônio, né, Filipos era uma das cidades principais da Macedônia, diz assim, ó, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, ele vai para lá. Quando lá ele chega, ele está vendo uma menina que era, digamos assim, uma garota propaganda dos idólatras e dos fabricantes de ídolos daquela cidade. E era uma menina muito adivinha, uma menina muito necromante da vida, né? E aí, todo dia por onde Paulo, todos os dias quando Paulo passava, aquela menina dizia, eis aí, ó, os filhos do Deus Altíssimo, essa gente aí é de Deus, Paulo e Silas são homens de Deus e tal. Ela estava falando a verdade, mas só que Paulo discerne que aquela menina estava sendo usada por espírito maligno. Até que chegou um dia que Paulo simplesmente repreendeu o demônio daquela menina e pá, ela ficou liberta. Só que aí aqueles que tinham aquela menina como uma garota propaganda para venda, inclusive dos seus ídolos e tudo mais, etc., ele então levantam vamos dizer assim, uma difamação em relação a Paulo, tá? E Silas, de que eles estavam trazendo costumes que eles não poderiam viver, porque eles eram romanos, e etc, etc, etc. Está no verso 20, verso 21. E a multidão se levanta contra eles, aí vem os magistrados, as autoridades, e aí acaba prendendo, rasgam as vestes de Paulo e Silas e botam eles dá uma coça também, açoite neles, marcam o corpo deles também, e botam eles na prisão. Qual era o sistema? A gente vai ler 2 textos aqui para vocês entenderem isso aqui. Qual era o sistema? O sistema é que, uma vez presos, até que fossem justos, e provavelmente ali naquela prisão tinham presos que estariam em ordem de execução, iria para a pena capital, provavelmente. O carcereiro, ele tinha que responder com a própria vida por aqueles prisioneiros que estavam sob sua responsabilidade. Por isso que quando acontece de Paulo e Silas estarem orando, cantando, à meia-noite, e as cadeias elas caem por terra, elas simplesmente caem, todos os presos estão soltos, era só meter o pé a correr. E aí o carcereiro, quando se desperta, toma aquele susto e vem, ele na mesma hora, você vai perceber isso, versículo 27, olha como está escrito, e acordando o carcereiro estava dormindo, que já era meia-noite, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Em algumas versões diz assim, ele quis suicidar-se. Por que o cara, ao invés de ir atrás dos presos, ele quer se matar? É por causa do contexto, que é o texto que a gente vai ler. Que como é que Roma funcionava com os carcereiros? Se um carcereiro deixasse qualquer prisioneiro fugir, ele respondia com a própria vida. Então, ele, na verdade, está tipo assim, não vou nem esperar que venha a ordem de execução, deixa eu já adiantar o assunto aqui. Quando Paulo percebe que ele está já no caminho para um suicídio, Paulo grita com ele assim, epa, faz isso não. Todo mundo está aqui, ninguém foi embora. Paulo, inclusive, conseguiu segurar todo mundo. E aí, ele, quando acalma o coração e lembra quem é Paulo e quem é Silas, ele vem até Paulo e Silas, se prostra diante deles, está no verso 29, e diz para eles assim, e agora, o que eu faço para me salvar, para salvar a minha vida? Então, em primeira mão, a pergunta desse moço aqui é uma pergunta de salvação da morte, porque se ele não conseguir, porque não tinha como ele segurar todo mundo, porque as prisões caíram. E aí, como é que... Imagina isso aqui no Brasil, se aqui já existe um monte de rebelião dentro de presídios aí, cadeias, imagina se de repente num dia cai todas as cadeias. Não tem agente penitenciário, meu amigo, que vai segurar ninguém. Os caras vão correr junto também, se esconder, até todos os presos saírem fora, porque não tem para onde. Aí, onde Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deixa eu ler com vocês, capítulo 12, verso 19 de Atos, só para você entender qual é o contexto, tá? São 2 versículos em Atos mesmo, que vai ajudar você a entender qual era o contexto do porquê esse moço está procurando saber sobre salvação. Em primeira mão, a salvação que esse moço está procurando saber é a salvação da vida dele e da família. Porque o que eles faziam? Matava o cara e matava a família também. O cara pagava, ele e a família pagavam por causa de um preso que foi embora. Olha o que diz o capítulo 12, verso 19, que é um contexto
onde Pedro está preso. O verso 19 diz assim, ó: e quando Herodes o procurou, que foi procurar Pedro para saber, né? E o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. O que é isso? Mandou matar. Por quê? O que acontece aqui? Está Pedro deitado dentro de uma prisão. O que me acontece? Um anjo entra, chega lá, acorda, Pedro, levanta aí, que a igreja está orando por você lá. Vai lá para participar da oração. E aí o texto diz que o anjo faz Pedro. Ou Pedro transpassou as cadeias, ou o anjo foi abrindo e fechando. E foi-se embora. Quando descobre, cadê o cara que foi preso? As cadeias estão todas fechadas, as portas estão fechadas, mas o Pedro não está lá dentro. Aí o que Herodes manda fazer? Quem são os guardas que estão lá? E manda justiçar. Justiçar esses guardas têm que pagar. Que, inclusive, não sei nem para onde esse cara está, porque ele fugiu. A princípio, para Herodes, o Pedro fugiu. Quer ver um outro texto para você entender qual é o contexto aqui? Capítulo 27, verso 42. É um outro contexto aqui em Atos dos Apóstolos, onde você vai encontrar 266 pessoas aqui, né, incluindo Paulo, que estão no navio, indo para Roma, e no meio do caminho o navio está quase indo a pique. Olha só, Atos 27, verso 42. Só que quando o navio vai a pique, portanto, vai quebrar-se nas rochas e, enfim, salve-se quem puder, olha só a ideia de um dos soldados, versículo 42. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, todos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Olha só. E aí, o centurião, que aqui foi mão de Deus, tá? O centurião, que estava, de certa forma, querendo proteger a Paulo, mais do que também os outros, é que chega, o centurião, o chefe daqueles 100 soldados lá, é que chega e, opa, peraí, não mata ninguém não. Ó, tá todo mundo aqui. Quem morreu afogado, morreu afogado. Acabou, morreu. Então não precisa nem matar. Mas, segundo Paulo aí, ninguém vai morrer nem afogado. Tá todo mundo aqui. Então, por que eles resolveram matar os presos? Porque era justamente isso. Segundo a lei de Roma, ou se mata o preso, ou se mata o carcereiro, mas que o preso nunca possa fugir. Tá? Agora, volte para Atos 16. Isso aqui, em segunda instância, gente, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por amor a mim também. É em segunda instância. Primeira coisa que você precisa entender desse texto é que esse texto está falando de salvação em relação, tá, à morte, tá? A crucificação, decapitação, sei lá o que Roma ia fazer com o carcereiro. É disso que ele está preocupado. Ele e a casa, a família. Só que Paulo, porque aqui tem um insight, vamos pensar assim, ó, um insight. Olha o insight. Mas isso aqui é nesse contexto, insight por parte de Paulo. Quando Paulo está dizendo para esse moço, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Paulo está dizendo nas duas instâncias. Paulo está dizendo assim, fique tranquilo, porque ninguém aqui vai precisar morrer por causa de ninguém. Quando você continua lendo o texto depois vai dizer que Paulo ele vai se apresentar como um cidadão romano junto com Silas. E aí, os magistrados põem a mão na cabeça e dizem assim, caramba, prendemos 2 caras sem uma justificativa, sem nada que realmente fosse legítimo, e eles ainda são romanos. Aí manda o carcereiro ir lá e dizer para eles irem embora. Pode ir embora. No sapatinho, como diz os outros, né? No carioquês, no sapatinho, vai embora. Aí Paulo vem dizer assim, não. Nos prendem às escondidas, sem nenhuma legitimação. E agora, que perceberam que fizeram besteira porque nós somos romanos, está querendo que a gente vá embora assim também nas escondidas? Não. Mande que eles venham até aqui na prisão, apesar das cadeias já estar tudo caído, mas eles é que vão sair com a gente aqui de dentro da prisão, como quem está nos libertando. É desse jeito que a gente quer. Então, olha só como é que o carcereiro foi salvo. É porque os magistrados entenderam que aqueles a quem eles tinham prendido, principalmente no caso de Paulo e mais alguns, não
não deveriam nem ter sido prendidos. Mas Paulo, no insight, Paulo está tendo de Deus, o insight que eu digo é aquilo que só Deus poderia estar ali levando Paulo a dizer para ele também com essa segunda intenção. O texto vai dizer que eles começam a tratar ele, né, começa a tratar de Paulo e de Silas por causa das feridas e tudo mais. Quando chega essa situação de eles serem libertos, Paulo ele os leva para casa, leva Paulo e Silas para casa, e aí Paulo e Silas começam a pregar para a sua família. Aí, pregando para a sua família, eles creem no milagre de Deus, inclusive até no milagre dele não ter sido morto por conta de presos que estariam fugindo. E aí diz o texto que eles creram e foram batizados. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Paulo, quando está falando para esse moço, crendo no Senhor Jesus será salvo a tua casa, Paulo está falando no que tange a morte, no que tange a ser justiçado, uma pena capital que aconteceria com ele por causa dos presos que estavam para sair. Só que Paulo tem uma inspiração de, no insight, dizer assim, fica tranquilo, porque o que Paulo está dizendo? Eu vou pregar para vocês. Entre as linhas, Paulo está dizendo, eu vou pregar para vocês, e diante desse milagre de você não ser morto junto com a sua família, Deus já está trabalhando no teu coração. E aí, eu vou pregar para você e sua família. Insight é isso, tá? É como se Paulo estivesse dizendo isso para eles. E aí, vocês vão crer nessa palavra, e aí vai ser salvação da morte física e salvação da morte eterna, tá? Mas tem que ser entendido dentro dessa questão. Se não for entendido dentro dessa questão, você vai ter problema, tá bom? Então, são essas questões que a gente precisa entender. Outros textos também, que eu já falei para vocês, como Mateus 24, verso 14, quando diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. São muitos textos, tá? Não vai dar para a gente entrar nos outros textos, não, senão não falo dos outros dois pontos. Mas são esses textos. Efésios 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O verso 19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Josué 1,3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. São textos que, num sermão expositivo, eles precisam ser explicados, senão eles serão textos desajustados. O que é isso? É um ponto da passagem que é mal aplicado à congregação presente. Ou seja, aquele texto ele precisa ser explicado à luz do seu contexto para que ele seja aplicado da maneira correta. Eu já dei o exemplo para vocês desse de Josué 1,3. Eu não posso dizer para você que todo lugar que você chegar, pôr a mão em alguma coisa é teu, em nome de Jesus. Eu não posso dizer isso para você. Não posso dizer para você que onde você botar a ponta do teu pé não tem demônio, e aí começar a inventar com demônio territorial e pereré, essas coisas todas de batalha espiritual, que essa turma não entende bem o que a Bíblia fala de batalha espiritual. Então, eu não posso fazer isso. Isso chama-se sermão desajustado. Tá? Então, a gente escreveu tudo aí. Algumas vezes a distância hermenêutica entre a passagem original, presente, e a presente congregação pode ser mal entendida de tal modo que a aplicação do contexto original é de modo errôneo, transferida diretamente ao contexto presente, os pregadores do Evangelho. Da prosperidade, eu dei um exemplo aqui, né? Da prosperidade pode reivindicar as promessas das bênçãos físicas dadas a Israel, fiel da antiga aliança, aplicá-las refletidamente ao povo de Deus da nova aliança, e assim vai. Então, um dos temas, vamos assim dizer, bíblicos, que ele está sempre num sermão desajustado, é o tema da prosperidade. Porque a prosperidade ela tem sido só ensinada com textos isolados. E são textos que não vão explicar tudo o que a Bíblia diz sobre prosperidade. Então, aí está um grande erro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir para o finalzinho, caso vocês depois tenham alguma pergunta aí. Vamos lá. Olha só, os dois últimos tipos de expositores impostores são aqueles que não enxergam o Senhor. São aqueles que não veem a Deus. São aqueles que não enxergam a pessoa do Senhor. Porque, olha só, quando eu falo de pregação expositiva, eu tenho que pensar no texto, eu tenho que pensar na congregação que eu estou pregando, o povo que eu estou pregando, o auditório que eu estou pregando, a turma para quem eu estou falando, mas eu preciso pensar no Deus de quem eu estou falando. Então, eu preciso entender que eu sou porta-voz de alguém. Eu preciso entender que eu estou falando a palavra de alguém. A palavra não é minha. A palavra não tem a ver comigo. A palavra é de quem me mandou falar. Então, eu sou porta-voz. Então,
São duas coisas que eu preciso ressaltar aqui. Um é o sermão sem paixão. É quando aquele ponto da passagem ele é falado, mas não é pregado. Deixa eu ler esse pedacinho aqui. Sei que vocês já leram, mas... seria possível haver um pregador que entendesse absolutamente a passagem e falasse sobre suas implicações à congregação presente, né, de maneira capaz e até mesmo profunda. Isso aí, maravilha. Porém, o pregador entrega o sermão como se ele estivesse lendo uma lista telefônica. Não há nenhum senso de que, quando o pregador entrega a palavra de Deus, Deus mesmo está se comunicando com o seu povo. Quando o pregador falha em reconhecer que é Deus mesmo, através de sua palavra, que está pleiteando, encorajando, repreendendo, treinando, exortando, moldando, aprimorando o seu povo, através da aplicação do Espírito Santo, a partir da palavra, frequentemente não haverá a paixão, a reverência, a solenidade, a alegria visível e lágrimas de dor perceptíveis, né? Só haverá palavras. Deixa eu dar uma frase aqui, muito importante, que eu ouvi isso desde o início da minha história de pregador. Os olhos do pregador são as janelas da sua alma. Vou repetir. Os olhos, ou o olhar, como você queira, né, do pregador, são as janelas da sua alma. O que significa dizer? Quando você prega, você olha para a congregação. Você, quando prega, você olha para o povo. O seu olhar tem que ter vida. A sua expressão tem que ter vida. O teu rosto tem que ter vida. Você precisa ser alguém que pregue. Deixa eu até falar uma outra frase aqui. É pregar com o coração e com a alma, tá? Pregação sem paixão é uma pregação sem coração e sem alma. E isso, irmãos, a gente gosta muito de usar o termo unção, né? E eu já falei para vocês várias vezes, né, que alguém definiu, né, que uns são e outros não. É a melhor definição que eu já ouvi até hoje sobre unção. Uns são e outros não. Irmãos, você não precisa nem estar muito espiritual no dia. Você não precisa nem estar muito ligado na terra, na fiação que desceu do céu. Se o pregador não está pregando com paixão, se o pregador não está pregando com alma, se o pregador não está pregando com coração. Por isso, gente, que você precisa ser aquele que crê. Você já deve ter ouvido falar de um pregador daqueles avivalistas. Eu só não estou agora lembrado se é o Wesley ou o Whitfield. Mas depois eu vou lembrar direitinho. Que pregava naquelas, né, que foram daqueles avivalistas que começaram a pregar nas praças, em Londres, né, Inglaterra, em toda a Europa também, mas principalmente na Inglaterra. E pararam de pregar dentro das cátedras, né? E começaram a pregar, é o que a gente chama hoje daquela pregação de ar livre, né? E aí, certa feita, e a cidade ia correndo para poder ouvi-lo, que era um cara que pregava muito, né? Spurgeon também pregava muito. E aí, certa feita, um ateu, o cara que era ateu, que todo mundo sabia que ele era ateu, que estava correndo, desesperado, para poder ir assistir esse grande pregador avivalista pregar. Aí alguém interpelou ele no caminho e disse para ele assim: rapaz, para onde você está indo com tanta pressa? Ele: não, estou indo ouvir o pregador fulano de tal pregar. Tá? E ele disse assim: mas rapaz, o que você vai fazer lá? Se você é ateu e você não crê em nada do que ele vai pregar. Olha a resposta do ateu. A resposta foi essa assim: eu não creio, mas ele crê. Essa foi a resposta. Eu não creio, mas ele crê. Então, imagine que um ateu, num contexto daquele, estava correndo para ir assistir um desses grandes pregadores pregar em praça pública. Não crê em nada do que ele ia pregar, mas gostava de ouvi-lo porque ele cria. Quem pregava, cria no que pregava. É muito interessante, gente, que quando a gente está pregando com alma e coração, significa que você crê no que você prega. E isso é uma coisa muito estranha, você ouvir uma pessoa pregar um negócio que você está vendo na face da criatura, que ele não crê em absolutamente nada do que ele está falando. É um negócio estranho. Parece que você está numa cena de novela, de filme, de seriado, onde está todo mundo representando. E aí tu vê que o cara que está pregando está representando, os outros que estão dizendo amém, aleluia, balançando a cabeça, parece que também está representando, e você fica ali, poxa,
Hoje eu não queria representar, não. Hoje eu queria a realidade da vida. E isso é muito sério, muito sério. Então, o meu conselho a vocês é: a mensagem tem que falar para você. A mensagem tem que falar no teu coração. A mensagem tem que estar ardendo no teu coração. Você tem que ser aquele pregador que já começa falando até sozinho mesmo. Antes de chegar na igreja, tu já está falando sozinho, já está pregando para você mesmo. Enquanto você vai dirigindo até a igreja, tu já vai pregando para você mesmo dentro do carro, no volante. Sei lá, você vai pregando para você mesmo. Já pregou você no banheiro enquanto você estava tomando teu banho, porque a mensagem está ardendo no teu coração. Então, isso é mensagem de compaixão. O sermão sem paixão é exatamente o contrário disso aí. É o ponto da passagem que não está na tua alma, não está no teu coração. Então, esse é o chamado sermão sem paixão, né? É o ponto da passagem que ele é falado, mas não é pregado, tá? Isso aqui é algo muito importante. Então, você grava essas duas coisas aí, são os olhos. Os seus olhos são as janelas da sua alma. Então, os olhos e o rosto, é claro, evidentemente, né? É tipo aquela pessoa que está falando que está feliz com Jesus, mas tu olha para o rosto daquela pessoa e diz assim: Jesus, que é isso? Se isso aí é felicidade, eu não quero nem ouvir o dia que você está com a tristeza, né? Porque o rosto diz. Então, lembra daquele texto de Provérbios? O coração alegre formoseia o rosto. A mesma coisa, o coração triste vai entristecer o rosto, vai emudecer o rosto. Então, se o coração, se a alma, se a mensagem está na tua alma, no teu coração, você vai pregar com o coração, com a alma, os seus olhos vão dizer isso aí, tá bom? A última coisa, e nesse ponto você pode até perguntar assim: pastor, mas o que tem a ver com ver o Senhor? Tem tudo a ver com ver o Senhor, porque, veja só, quando eu prego sem paixão, significa que Deus não falou para o meu coração. Aí eu estou falando para você o que Deus não falou para mim, ou pelo menos que eu não entendi que Deus falou para mim, ou que eu não recebi como palavra de Deus para mim. Então, essa que é a questão. A grande questão é que eu tenho que entender que Deus falou comigo. Então, está ardendo na minha alma, no meu coração. Aí, por isso, eu prego com você. Normalmente, eu costumo dizer para os irmãos que eu não sou egoísta. Quando Deus fala comigo alguma coisa, aí eu estou ali, né? Ainda mais quando é aquela mensagem de sacudida, né? Daquela sacudidela de Deus. Aí eu digo: gente, ó, como eu não sou egoísta, eu vim repartir com vocês também, para vocês, né, compartilharem comigo. Por último aí, gente, é o sermão sem poder. Olha só que coisa. O que significa o sermão sem poder? É o ponto da passagem que é pregado, mas sem oração. Deixa eu falar de duas coisinhas aqui. Um sermão, para ele ter... deixa eu até explicar isso. Poder, gente, não é o grito. Poder não é o soco no púlpito. Poder não é o sapateado. Poder não é acabar com o som da igreja. Poder não é nada disso, tá? Por mais que você possa ser um pregador mais dinâmico, por mais que você possa ser um pregador mais avivalista, isso aí sem problema. Não estou falando de estilo de pregação, não, de pregador, não. Eu estou dizendo que poder não pode ser confundido com o grito, com a locomoção do pregador no púlpito, não pode ser entendido como qualquer coisa dessa natureza, tá? Poder significa assim, é aquela mensagem que ela realmente vai chegar naquele coração e você pode ver até visivelmente mesmo, assim, no sentido do agora, gente comovida, gente que vai glorificar, gente que vai se comover, gente que vai receber de verdade. Os olhinhos das pessoas vão estar dizendo para você: está chegando aqui, eu tô me alimentando desse negócio aí. Olha, tu está servindo um prato hoje maravilhoso. Eu precisava dessa comida, tá? Então, os olhares, a expectativa da congregação vai estar exatamente mostrando para você isso, mostrando que você está automaticamente conseguindo servir, tá? Então, o sermão sem poder, o que eu coloquei aqui, ó, tanto tempo é dedicado ao estudo da passagem, né, e à elaboração da mesma, em relação ao sermão, que pouco tempo é dedicado à oração, pela compreensão correta ou aplicação apropriada. Qual tem sido o grande laço de pregadores expositivos? É que o cidadão ele pode cair nesse grande erro de: estudei, sei tudo, à luz do original, o cara se entende que ele está nota 1000, mas ele esquece
de duas coisas: oração e jejum, tá? Ainda que o jejum para muita gente possa ser alguma coisa muito restrita, pelo fato de repente, uma pessoa com uma saúde debilitada, uma pessoa que toma remédios regulares, e etc. Mas oração, principalmente oração. Então, a minha oração para vocês, a minha fala a vocês é essa: por favor, orem sempre, pedindo a Deus inspiração naquele texto que você vai pregar, peça a Deus inspiração na mensagem que você vai ministrar, peça a Deus para você ser boca de Deus. Essa expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes usa no seu livro Pregações Positivas, em outros também, eu acho muito interessante, eu gosto dessa expressão. É você ser boca de Deus. Não é você pregar sobre a palavra, é você pregar a palavra. É você ser boca de Deus. Então, para você ser boca de Deus, você tem que orar. Você tem que apresentar a Deus a sua vida. Você tem que apresentar a Deus a mensagem. E, irmãos, é triste eu ter que dizer isso para vocês. Isso nós, pastores, deixa eu falar nós, tá? Deixa eu usar o nós aqui para eu não ficar falando apenas dos outros, né? Mas o nós, pastores, o nós, pregadores, o nós, seminaristas, erramos muito nisso. A maioria de nós não ora, gente, mas não ora mesmo, mas não ora mesmo, mas não ora mesmo, mas não ora mesmo. O cara, às vezes, não ora nem na hora que está orando para passar a palavra para o pregador, o cara fecha os olhos para orar. Então, vamos ser de oração nesse sentido, para que você realmente seja a boca de Deus. Porque não há nada melhor do que pelo menos um par de ouvidos poder dizer assim, ó, aquele dia, aquela hora, ou se for no mesmo dia, após o culto, sei lá, dizer assim, ó, Deus falou comigo a partir da sua vida. Não tem alegria maior do que isso. Tá? Então, não são os aplausos, não é a oferta, não é o livro, CD, DVD, sei lá mais o que você possa, né, vender, sei lá, não é o teu nome em qualquer lugar. É alguém dizer assim, Deus falou comigo pela sua palavra, parecia que você estava descrevendo a minha história, a minha vida. Essa é a melhor alegria para um pregador, sendo boca de Deus. Aí deixa eu ler esse ponto último aqui, a gente fecha. O pregador que trabalha duro, mas ora pouco, confia mais em si mesmo e menos no Senhor. Isso aqui na Pregações Positivas tem muitos expositores que falham demais nisso. Essa é talvez uma das maiores tentações nas quais se pode cair, como um expositor, pois talvez só aqueles com maior discernimento na congregação estejam aptos a perceber uma exegese falsa. Olha só, nunca fique pensando que todo mundo que está lá, olha, glória a Deus, isso aí, fala a Deus, e tá, que não tenha no meio quem está discernindo que você não está sendo boca de Deus naquele dia. Nunca subestime o auditório. Nunca subestime uma igreja, em qualquer lugar. Deixa eu usar um termo bem forte aqui. Qualquer buraco que colocarem você para pregar, o que você for pregar, não interessa. Qualquer fim de mundo que você for, qualquer lugar que você diga assim, Jesus, aqui acho que só Deus que parece por aqui, só Deus vem aqui, mais ninguém. Tá? Não importa. Não subjugue o seu auditório. Sempre vai ter alguém que vai discernir que você não estava sendo boca de Deus naquele dia, tá? Porque a diferença que a oração do pregador fez para o impacto do sermão será claramente somente ao Senhor e no dia quando todas as coisas forem reveladas. Ou seja, a oração vai fazer a diferença, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui nessa conclusão com uma frase para vocês. A pregação positiva é tão importante para a saúde da igreja, porque ela permite que todo o conselho de Deus seja aplicado, tá? A toda a igreja de Deus. Que o Senhor prepare pregadores de sua palavra, de tal modo que sua voz seja ouvida e obedecida. Ok? O que eu quero, nesses minutinhos que estão nos restando aí com vocês? Desses tipos de pregadores, impostores aí, qual deles vocês acreditam que se vê mais ou que vocês possam ter visto mais? Pelo menos alguns aí. Dá uma falada aí, antes da gente encerrar. Desses pregadores impostores, dessas questões todas que nós falamos aí, a aula passada e essa aula, que você acredita que se vê mais ou que você tenha visto mais? Não precisa dizer igreja não, tá? Mas, enfim, pastor, eu acho que eu tenho visto mais assim, ou então acho que se cai mais nesse erro aqui, esse tipo de pregador que mais está aparecendo aí na Terra. Fala aí comigo.
Ninguém tem visto pregador nenhum nessa terra? Meu pai do céu. Eu sei que a gente teve quarentena, 4 meses, mas... Oi, pastor. Fala, meu querido Camila, fala. Tenho ouvido meu marido, tô brincando. Tô brincando. Então, eu escuto Neil Barreto, escuto... esqueci o nome dele agora, gente. Escuto, às vezes, Augusto Nicodemos. Sim, sim. E escuto... Agora estou esquecendo, gente. Tá, mas entre esses pregadores aí que você está citando, tá, mas entre esses pregadores que você está citando, nenhum deles cai em alguns desses erros que nós falamos, não, né? Ou você acha que sim? Não. Tá. Não, que cai nesses erros, não. Tá, Não. mas assim, desses que nós falamos, que são chamados expositores, impostores, quais desses você acha que é o que mais a gente encontra, o que mais a gente vê, ou que de alguma forma você viu muito, por exemplo? Desses impostores todos aí. São 12, né? Pelo menos um desses vocês devem ter visto. Ou... Não, então, tem por exemplo, tem o Argenor Duque, que eu acredito que é um... enfim, surtado da vida, né? É um abençoado da vida. Nossa, mas você falava muito em vários, né? Tá. Tem muitos. Tá. Mas esse eu acho que é um dos mais gritantes. Sim. É muito gritante. Mas tem vários. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui a vocês. No meio pentecostal, vamos assim dizer, onde a gente acaba vendo um pouco mais esse tipo de pregação, é aquela pregação que ela fica muito alegorista. O que é uma pregação alegorista? É aquela pregação em que você vai cair dentro dessa questão do sermão atalho, do sermão infundado, e etc, etc. Por quê? Porque o cidadão ele vai espiritualizando o texto e fazendo aplicações a partir dessa espiritualização do texto. Tá? Por exemplo, eu vi agora recentemente uma pessoa que leu Daniel capítulo 4, começou a pregar sobre Daniel e o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve aquele sonho que, no final das contas, Nabucodonosor, um cara orgulhoso, etc. Nabucodonosor, ele não lembrava do sonho. Aí chama lá os seus, né, adivinhos, etc. e tal. Ninguém consegue dizer para ele qual é o sonho, muito menos a interpretação. Até que alguém vai e lembra de Daniel. Tá? E aí Daniel vem até ele e diz o texto que Daniel vai orar, vai buscar a Deus, e provavelmente deve ter chamado seus amigos lá para orar junto. E aí Deus revela o segredo. Diz o texto que Deus revela o segredo. Qual é o segredo? Deus revela a Daniel qual é o sonho, qual foi o sonho, e Deus dá a interpretação do sonho. Isso acontece com Daniel, assim como lá atrás aconteceu com José. Aí a pessoa começou a pregar e começou a falar. Aí ela chegou nessa coisa do segredo. Aí começou a dizer que, né, Deus revela o seu segredo. Aí a pessoa começou a dizer que quando Daniel for orar, ele não foi orar sozinho. Ele foi orar com os outros 3 amigos. Por quê? Aí olha a aplicação. Porque o segredo de Deus, Deus revela a quem ele quer. Né? Daniel chamou os outros 3 porque poderia ser revelado o segredo para Daniel, mas poderia também ser a aplicação deve ficar legal. Né? Tal. E aí, aquela pregação bem pentecostal na história, né? E aí todo mundo, aleluia, papai, porque o segredo pode ser a qualquer um e tal. E Deus revela o seu segredo a quem ele quer. A uns ele revela mais, outros ele revela menos. A aplicação tranquila e tal, enfim. E aí fica aquela coisa e tal, então ninguém tem que ter inveja de ninguém. Aí o coro começou, né? A aplicação tal. Mas a pergunta é isso realmente que o texto está dizendo quando está falando sobre o segredo? Não é. O que o texto em si está dizendo, se ela pegasse o Salmo 19, o Salmo 25, diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, né, e ele os livra. Se pegasse algum desses textos aí de Salmo e outros lugares, tudo bem, aí ela poderia fazer essa aplicação. Aí tem a ver com intimidade de Deus, tem a ver com revelações profundas de Deus. Mas ali estava sendo especificamente o sonho que ele teve e qual era a interpretação do sonho. Então, isso tem sido muito ruim no nosso tempo, no nosso contexto. Por isso que a pregação expositiva
você não precisa deixar de ser avivalista, né? Avivado e tal, se você for um pregador expositivo. Porque é dentro do que o texto realmente está dizendo, você consegue ser o mais avivado que você possa ser em relação a isso aí. Então, hoje a gente tem tido muito disso. Sim. Eu não sei se entra nos exemplos que você pensou, mas um outro que eu lembrei, que às vezes eu escuto, mas por causa da rádio, né, que às vezes é uma rádio de música evangélica, e às vezes entra alguns trechos de pregação, que é o Estevão Sônia Hernandes, Estevão Hernandes, né, que Estevão Hernandes, faz umas interpretações que não são daquele contexto, daquele muito texto. Alegorista. E força a barra, né? Para interpretar alguma coisa. Quando você faz espiritualização, é muito complicado. Tem algumas que são gritantes. Mateus capítulo 8, já teve quem pregou esse texto e começou a dizer que Deus não dorme. Pegou o texto de Mateus 8, juntou com o Salmo 121, Deus não dorme, e acabou-se. E aí quebrou o texto, passou por cima do texto, e o texto está dizendo que Jesus estava dormindo. Né? Não tem como, não tem para onde correr. Então, é uma situação muito complicada em relação a isso. Então, dentro dessas questões de ser um expositor impostor, um dos erros principais aí desses exemplos todos que a gente deu é espiritualização do texto. A gente tem que sair dessa espiritualização. Ou seja, você, na hora de aplicar, não tem que fazer espiritualização. O que é espiritualização, pastor? É quando você começa a fazer uma aplicação espiritual no texto antes de você entendê-lo à luz do seu contexto e qual é a aplicação real, verdadeira para esse texto para a gente hoje. E a gente vai fazendo muitas aplicações e aí nisso a gente acaba esquecendo o que realmente o texto nos ensina, o que o texto diz. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre a diferença, tipo assim, isso que é feito é um erro doutrinário ou consegue ser heresia? É um erro hermenêutico, tá? E que, a partir do erro hermenêutico, pode-se cair nos dois erros. Que se caiu na heresia, já caiu no erro doutrinário. Caindo no erro doutrinário, também caiu na heresia. Porque quando eu cometo um erro doutrinário por conta de um erro hermenêutico, eu vou te ensinar o que a Bíblia não diz. Se eu estou te ensinando o que a Bíblia não diz, é heresia. Não deixa de ser, tá? Entendi. Heresia grande, mais ou menos, pequena, mas é uma heresia. Eu estou te ensinando alguma coisa bem diferente do que o texto bíblico está trazendo para você. Então, por isso que nós precisamos, antes de qualquer aplicabilidade do texto, que isso é o dever de todo pregador, eu tenho que não cometer a espiritualização. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem de vocês aqui já ouviu pregação no livro de Cantares de Salomão? Só a Vera? Eu também. Já ouviu? Pelo menos uma vez? Uma, né? Sim. Só uma, né? Duas? Ok. Os demais aqui, acho que não, né? Olha só. Por quê? Porque ele é um livro que, primeiro, a linguagem dele é poética. Né? É uma poesia de lírica, né? Cantada. Automaticamente, a linguagem poética usada ali, ela exige que o camarada pregue expositivamente, no sentido assim, de entender o que ele quis, aquelas comparações. Comparações com cabra, com pelo de cabra, com égua de faraó, e vai por aí fora, né? Com lírio dos vales, né? Rosa de Saron, e etc. E tal. A partir dali, para entender à luz desse contexto, essa comparação, poder dizer assim, e aí, o que isso está nos ensinando? Aquele texto, ele em primeira mão, ele é um texto falando de conjugalidade. Os 8 capítulos de Cantares de Salomão é conjugalidade, purinha na terra. E o capítulo 7 é lua de mel, irmãos. Lua de mel com fogo, poder, unção, graça, pegando fogo. É o capítulo 7. Está lá, na linguagem simbólica daquele tempo, daquele contexto, mas é isso que está descrevendo. Aí, por que você não ouve muita mensagem? Porque, primeiro, daria esse trabalho. Segundo, que a maioria só prega, os que pregam, só prega de maneira alegórica. Aí fica fazendo a comparação da igreja com Cristo e de Israel com Deus com Israel, Jeová, né? Israel. Essa ligação.
Aí o que acontece? Ok, tudo bem, que aplicação maravilhosa, legal, pá, que aplicação boa e tal. Mas aí eu perco exatamente o que o texto está dizendo sobre conjugalidade. O texto é riquíssimo para falar do namoro até a lua de mel, da conjugalidade, falando de amor, falando de diferença, falando de beleza, falando de declarações fortes, falando eu sou do meu amado é meu, falando dessa questão de pertencimento. É rico, é um texto rico. Eu já usei ele muitas vezes falando para casais que ele é rico demais. Mas aí quando eu começo a fazer espiritualização de igreja com Cristo e de Deus com Israel, eu perco essas questões do texto, porque eu fico fazendo espiritualização do texto. Não é? Quem já não recebeu o convite de casamento com capítulo 8, verso 7? Pelo amor de Deus, quase todo mundo, capítulo 8, verso 7, capítulo 8, verso 7. Aí se tu pergunta exatamente o que significa ali, a maioria não faz. Então, há muitas coisas importantes ali no texto. Então, é muito importante a gente assim, fugir da espiritualização para a gente não fazer uma aplicação errada do texto. Pode ser uma aplicação até legal, maneira, tal, boa, mas não é o que o texto diz. E aí, não sendo o que o texto diz, você começa a acreditar que o texto está falando sobre aquele assunto e o texto não está nem aí para aquele assunto. Às vezes é um outro texto que está falando sobre aquele assunto. Então, isso é muito perigoso quando a gente não olha o texto dentro do seu contexto imediato. Amém, meu povo? Mais alguém aí? Sim, diga aí, Fernanda. Sim. Assim, você estava perguntando tipo de pastores. Esses pastores, né? Pastores que são pastores pedintes também, isso atrapalha bastante, né? Deixa eu, de repente, se eu entendi a sua colocação. Olha só, hoje, quando a gente fala de contribuição no reino de Deus, na obra do Senhor... Eu não estou falando de contribuição. Contribuição é uma coisa que a gente dá. Eu estou falando assim, aquelas... eu pedir e sempre pedir só além. Pedir. Sim, então. Mas está dando tema. Me dê porque você vai prosperar, me dê porque isso. Pastores pedintes. Sim. Mas está dentro do assunto contribuição pelo seguinte, por quê? Porque quando nós entendemos a doutrina bíblica do contribuir, a gente não... primeiro, os pedintes não seriam tão pedintes como são. E os contribuintes não seriam tão contribuintes ou contribuintes nesse naipe, dessa forma. Tá? Por quê? Porque as Escrituras nos falam, tem princípios, né? Princípio do compromisso, princípio da responsabilidade, princípio da minha condição, né? A Bíblia também não me diz que eu tenho que contribuir além do que eu tenho, além do que eu posso. A Bíblia também me diz que tipo de contribuição é a contribuição que se espera no reino de Deus. E aí, o que esses pedintes fazem? Na verdade, irmãos, eu sou muito radical com isso, tá? Eu vou até falar mais no sentido pessoal, tá bom? Porque eu entendo assim, o que eu entendo no reino de Deus? Eu entendo que eu sou um súdito do reino. Eu sei quem é o rei. E sei que o rei me chamou para servi-lo no reino. E contribuir com ele, mesmo que ele não precise de mim. Então, eu entendo quem é o sustentador do reino e de todos os súditos dele. Então, a partir daí, eu não tenho que ficar preocupado com isso. Fazer apenas a parte que a mim cabe. Eu tenho que ser um trabalhador, eu tenho que ser aquele que faça o que a mim cabe fazer, né? Não vou ficar deitado lendo jornal sem letra e bebendo guaranada, né? Mas eu não posso ser esse que vai fazer do púlpito o meu lugar de ganhar às custas da fé da maioria das pessoas. A esses eu chamo de ladrões da fé, bandidos evangélicos, vigaristas em nome de Cristo e que vão prestar contas ao Senhor do reino, porque eles estão pedindo em o nome do Senhor do reino. Então, eu não tenho nem dificuldade com isso, né? Assim, eu não deixa que Deus vai cuidar. Sim. Eu estou fazendo da igreja, eu prego, né? Obviamente, levo a palavra. Além de eu estar pedindo o tempo inteiro,
eu fico vendendo isso aqui em prol de alguma coisa. Mágico, né? É um livro, sim. é um sal, é uma água, é um azeite, um cuspe, a toalha. Isso é uma das coisas que me incomoda bastante. Sim. É que hoje tem um equilíbrio, né? Vamos tentar, né? E assim, uma outra, eu já ouvi uma vez uma pregação, você estava perguntando, só para eu pegar, parar e passar a vez para as outras, né? Uma vez um pastor estava pregando, tipo, ele deu uma cochilada, né? Não cochilou, né? Ele simplesmente, de uma mensagem, ele entrou em outra, e no meio ele virou, gente, eu me perdi na pregação. Acabou, pastor, faz. Essa é forte. Ai, Jesus. Fala, Evangelina. Fala, não tem nada a ver com o discurso forte que você acabou de fazer, mas é um pastor que me incomoda. Sim. Cláudio Duarte, o que o senhor acha da maneira da pregação dele? Mas o que incomoda é o quê? É a maneira hilárica dele, assim, cômica? Olha só, eu particularmente respeito bastante a personalidade de cada pregador. Eu creio que, com tudo isso que a gente aprendeu aqui, tá? Com tudo isso que a gente viu, eu creio que cada um tem a sua característica, que é própria, né? E a gente precisa saber respeitar isso. Agora, eu preciso também entender que certas situações, a gente, de repente, pode ser um pouco mais, né, digamos assim, equilibrado. Ele tem essa característica dele de ser bem cômico, de ser bem hilárico, de ser alguém que traz uma mensagem muito, muito para cima. Talvez precise ser mais equilibrado, talvez em alguma mensagem, talvez de alguma forma, ou em algumas pregações, só para não ficar parecendo só aquele pregador hilárico, para não ficar parecendo só aquele pregador meio que cômico, tá? Mas eu respeito muito o tipo, né, de pregador que ele é. Em algumas mensagens que eu ouvi dele, eu achei muito interessante o fato dele pregar um pouco desse jeito, porque ele estava tocando em assuntos, falando para casais, que é aquele assunto que, se o pregador estiver lá na frente, lá com a cara bem fechada, falando de um assunto tipo de intimidade para casais, parece que fica um negócio assim, né, que já é um assunto de tabu, né? Então ele tornou o auditório mais relaxado em relação a isso. Mas eu sempre entendo que tudo tem que ter seu equilíbrio. Aquele que é um pouco mais sério, ele tem que sorrir um dia, ele não pode ser aquele pregador da testa enrugada sempre, porque senão fica ruim. E também, se ele é um pouco mais hilárico, então, de repente, uma mensagem ou outra, ele não fique tão hilárico assim, tão sorridente assim, porque, de repente, é uma forma de fazer um diferencial, tá? Mas eu compreendo, tá? Eu compreendo porque, em alguns contextos, às vezes, é um pouco difícil esse estilo de pregador, em alguns contextos. Mas eu entendo que ele tem um ministério específico, uma característica específica, mas o equilíbrio é sempre o caminho que a gente precisa andar, tá? É sempre o caminho que a gente precisa andar. Quem mais aí, meu povo? Para a gente, daqui a pouco, encerrar. Ninguém mais? Posso falar, então? O tempo já foi. Deixa eu só, mais uma vez, dizer a vocês, como eu falei semana passada, parabenizar vocês, tá? Para a gente ter caminhado dentro dessa modalidade. Parabenizar, mas, ao mesmo tempo, incentivar vocês a não parar, a prosseguir, que o Senhor continue abençoando vocês. Para mim foi um prazer muito bom. A gente está caminhando aí, atribulando vocês positivamente nessa vida, para a glória do Senhor. E que assim seja sempre. A gente não conquista nada sem um esforço, né? Então, eu tenho certeza que todos nós, professores, nosso pastor Luiz Cláudio aí, nós fizemos do nosso possível melhor, né? Ele, como coordenador, fez aí o melhor possível, mas vocês fizeram a parte que coube, né, a vocês. Então, quero parabenizar, e assim seja, prossigam sempre, e a gente, nesse retorno aí, ainda que eu não esteja atribulando mais diretamente vocês, mas a gente vai estar junto, né, e que o Senhor possa continuar abençoando vocês rica e abundantemente. Para nós foi um prazer e alegria, porque eu sempre falei para a turma ontem também, o que faz de um professor são os alunos. Se o professor não tem aluno, não é professor. O que faz de pastor são as ovelhas. Se não tem ovelhas, não tem o pastor, tá bom? Mas fica aí a parabenização para vocês
o incentivo para prosseguir e que o Senhor continue os abençoando rica e abundantemente, porque vocês venceram a esse probleminha, essa dificuldade, essa adaptação, e estamos firmes e fortes aí, tá bom? Meu pastor Luiz Cláudio, palavra contigo. Ô, glória! Não, e a turma está chegando no meio do curso, né? No meio do curso. Isso aí. Tem pessoas aqui que só faltam 6 meses para formar, né? Como a Glaucia, Camila e outros, Angelina, né? E outros aqui chegaram na metade do curso, graças a Deus. Né? A gente Luiz, Oi? A música tema minha e da Glaucia é Parece mesmo que esse dia nunca... Vai chegar sim, meu Deus. Espere um pouco mais. Aguarde um pouco mais. Mas você e eu louvo a Deus aí pela perseverança de todo mundo, pela alegria, né, de estar participando. E também louvo a Deus pela vida dos nossos professores. São homens, são mulheres de Deus que têm assim, nos abençoado muito. Não é? Agora eu tendo essa oportunidade de, pelo menos, ouvir um pouco das aulas, né? Quantas vezes eu sou profundamente edificado, aprendo coisas assim maravilhosas, né? Então, é um privilégio, acho que para todos nós, tanto alunos quanto professores, né? Eu falo também como professor, de poder ter alunos como vocês, pessoas que têm uma chamada de Deus, que têm um ministério, que têm responsabilidade, que estão se superando. Não é fácil o que a gente está vivendo, é complexo, mas vocês têm demonstrado muita boa vontade, muita força, né? Muita dedicação. E eu louvo a Deus porque a gente vai juntos, nós vamos vencer essa etapa. Né? A ideia, como tem falado aí, a gente em agosto está presencialmente, novamente juntos, em nome de Jesus. Mas se acontecer algum desdobramento aí nesse mês de julho e não for possível, mas a gente vai continuar em nome do Senhor, né? Pelo esse método online, né? Mas a gente vai permanecer, ok? Continuo pedindo oração de vocês, que o Senhor nos oriente, né? E terça-feira, né, é a última aula desse período, né, de vocês, quando o pastor Meise vai trazer aquele fechamento, né, da aula, e aí a gente vai, né, dar um intervalo aí de 2, 3 semanas. Em agosto, dia 3 de agosto, nós retornamos aí para a glória do Senhor. Segunda-feira não tem aula, não, professor? Segunda-feira não. Segunda-feira. A última aula de vocês será na terça-feira. Ok? Deus abençoe. Por favor, já eu faço vender meu peixe aqui de teologia sistemática. Não esqueçam do trabalho. Pessoal que não respondeu o questionário ainda, está faltando alguma coisa, por favor. Em nome de Jesus. Tá bom? Hoje é só os vídeos que a gente tem que colocar lá da pregação até as 23 horas e 59 minutos. Que ainda não fez. Vamos orar, meu povo. Agradecer ao Senhor aí para a gente encerrar. Pai amado, muito obrigado. Mais uma vez, como aqui já falamos, pela perseverança dos teus filhos, por essa caminhada online que fizemos, juntos, reunidos, ainda que não fisicamente, mas em alma, em espírito, em propósito, em objetivo. Muito obrigado. Continua guardando-nos, abençoando-nos, permitindo-nos, Deus, que sejamos verdadeiros porta-vozes do Senhor, bocas do Senhor, por onde quer que passemos, pregando a tua palavra. Faça de cada um destes teus filhos verdadeiros porta-vozes do Senhor na ministração da palavra. Ajude-nos a nós, professores, para que continuemos a ser também canais da tua graça sobre a vida de muitos, não só hoje, mas enquanto o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu povo, beijo no coração. Deus abençoe Tchau, aí. professor. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo semestre. Tchau, tchau. Tchau, querido.